O artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, no sentido de elevar o padrão de vida do índio com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas. Artigo 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde, facultados à comunhão nacional. Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na doença e na velhice, deve ser assegurada ao silvícola especial assistência dos poderes públicos em estabelecimentos a esse fim destinados. Artigo 55. O regime geral da Previdência Social será extensivo aos índios atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das comunidades beneficiadas. Título 6. Das normas penais. Capítulo 1. Dos princípios. Artigo 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e, na sua aplicação, o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semi-liberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios, mais próximos da habitação do condenado. Artigo 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. Capítulo 2 dos crimes contra os índios. Artigo 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura indígena. Inciso 1. Escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais indígenas. Vilipendiá-los ou perturbar de qualquer modo a sua prática. Pena, detenção de 1 a 3 meses. Inciso 2. Utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de exibição para fins lucrativos. Pena detenção de 2 a 6 meses. Inciso 3. Propiciar por qualquer meio a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas alcoólicas nos grupos tribais ou entre índios não integrados. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo são agravadas de 1/3 quando o crime for praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio. Artigo 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes em que o ofendido seja índio não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de 1/3. Título 7. Disposições gerais. Artigo 60. Os bens e rendas do patrimônio indígena gozarão de plena isenção tributária. Artigo 61. São extensivos aos interesses do patrimônio indígena os privilégios da fazenda pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos processuais, juros e custas. Artigo 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza, que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas pelos índios ou comunidades indígenas. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular. Parágrafo 2º. Ninguém terá direito à ação ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao índio ou os silvícolas, em virtude da nulidade de extinção de que trata este artigo, ou de suas consequências econômicas. Parágrafo 3º. Em caráter excepcional e a juízo exclusivo
do dirigente do órgão de assistência ao índio, será permitida a continuação por prazo razoável dos efeitos dos contratos de arrendamento em vigor na data desta lei, desde que a sua extinção acarrete graves consequências sociais. Artigo 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolva interesse de silvícolas ou do patrimônio indígena, sem prévia audiência da União e do órgão de proteção ao índio. Artigo 65. O Poder Executivo fará, no prazo de 5 dias, a demarcação das terras indígenas ainda não demarcadas. Artigo 66. O controle de proteção ao silvícola fará divulgar e respeitar as normas da Convenção 107, promulgada pelo Decreto 58.824. Artigo 67. É mantida a Lei nº 5.371. Artigo 68. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.